O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 1, livro 2. O mundo espírita ou dos espíritos, princípio vital. Segunda ordem, espíritos bons. 107. Características gerais. Nessas características, então, a predominância do espírito sobre a matéria. Então, predomina-se o espírito do que a matéria. Desejo do bem, suas qualidades e seu poder de fazer o bem, ou suas capacidades de fazer o bem, estão na proporção do grau a que chegaram. Então, estão num grau onde podem participar e fazer e executar o bem. Alguns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais avançados unem ao saber as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo a sua ordem, os traços de existência corporal, seja na forma de linguagem, seja em seus hábitos, nos quais encontramos algumas de suas manias, sem o que sejam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une é, para eles, a fonte de uma felicidade indescritível que não é maculada pela inveja. Então não existe inveja, nem pelos pesares ou remorsos, ou por algumas das más paixões que atormentam os espíritos infelizmente imperfeitos. No entanto, todos têm ainda provas a sofrer, ou seja, ainda estão na sua busca da perfeição, até que tenham atingido a perfeição absoluta. Como os espíritos suscitam os bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegendo durante a vida aqueles que se tornam dignos, neutralizando assim a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles que não se comprazem em sofrê-la. Então, haja visto aí nesse parágrafo a importância de ter bons pensamentos, a importância, por exemplo, de fazer um bom evangelho, de executar o evangelho na sua vida, de não só ler o evangelho, porque você estará sendo assistido por bons espíritos. Quando encarnados, são bons e benevolentes para seus semelhantes. Não são levados pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não provam ódio, rancor, nem a inveja ou ciúmes, e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças populares sob o nome de bons espíritos, de gênios, gênios protetores, espíritos do bem, espíritos protetores. Nos tempos de superstição e de ignorância, no passado, eram considerados como divindades benfazejas. Então eram divindades, eram considerados como se fossem deuses. Podemos dividi-los em 4 grupos principais. 108, quinta classe. Os espíritos benevolentes, sua qualidade dominante é a bondade, comprazem-se em prestar serviço aos homens e de proteger, mas seu saber tem um limite, é limitado. Seu progresso se realizou mais no sentido moral que no intelectual. Na 109, quarta classe. Espíritos sábios. O que os distingue particularmente é a amplitude de seu conhecimento. Então, o grau de amplitude de seu conhecimento é o que dá essa distinção. Preocupam-se menos com as questões morais que com as questões científicas, para os quais têm mais aptidão,
mas encaram a ciência apenas sob o ponto de vista de utilidade, sem nenhuma das paixões que são próprias aos espíritos imperfeitos. Né? Por exemplo, nós temos aqui espíritos encarnados que adoram a ciência, mas que buscam a ciência para ganhar dinheiro, por exemplo, né? Da origem farmacêutica, né? Alguns espíritos que desenvolvem remédios e buscam serem privilegiados com o financeiro. É um exemplo. 110. Terceira classe. Espíritos prudentes. As qualidades morais dessa ordem mais elevada formam a sua característica distinta, que distingue eles dessa ordem, as qualidades morais. Sem ter conhecimentos ilimitados, quer dizer, então, os conhecimentos são de um grau amplo, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes dá um julgamento preciso sobre os homens e sobre as coisas. Então, é possível a distinção sobre os homens e sobre as coisas por ser os seus conhecimentos ilimitados, amplos. 111, segunda classe. Espíritos superiores, eles reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Então, tudo isso. Em sua linguagem transparece apenas a benevolência, então são benevolentes com a sua fala. É geralmente digna, elevada, frequentemente sublime. A sua superioridade os torna mais que os outros aptos a nos dar as noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo, nos limites que são permitidos, aos homens conhecer, aos homens encarnados conhecer. Comunicam-se voluntariamente com aqueles que de boa fé procuram a verdade e cuja alma estejam suficientemente desprendida dos laços terrenos para compreendê-las, mas se afastam daqueles que são movidos apenas pela curiosidade ou que pela influência da matéria se desviam da prática do bem. Quando por exceção se encarnam na Terra, então às vezes eles preferem encarnar na Terra por uma missão. É para cumprir uma missão de progresso e nos oferecem então o tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar neste mundo. Com isto, nós terminamos esta parte do capítulo da segunda ordem, Espíritos Bons.